E aí, pessoal, primeiramente, muito prazer em revê-los, sejam todos muito bem-vindos. E na dica de hoje vamos falar da função map dentro do Python, né? E qual que é a finalidade da função map dentro do Python? Ela consiste, né, em aplicar uma operação, uma função em todos os elementos de um iterável. Iterável nada mais é do que uma lista, do que uma coleção. E quando você utiliza a função map para aplicar essa operação dentro dessa lista, ela percorrerá todos os elementos dessa lista, dessa coleção, aplicando a sua função desejada. Bom, então dando sequência aí à nossa dica de hoje, né, eu criei uma lista de alturas aqui. Essa altura dessas pessoas, elas estão em centímetro, tá, pessoal? E o nosso desafio vai ser fazer a conversão, né, dessa unidade de centímetros para metros. Então, primeiramente, nós vamos criar o código no modo convencional, né, usando o laço for e fazendo essa conversão. E na sequência nós aplicaremos aí a função map, né, para realizar essa mesma operação, e vocês vão ver que é muito significativo a diferença entre um processo convencional e com a aplicação da função map. Então, para iniciar, vamos criar uma variável chamada altura metros. Essa altura metros, ela vai receber aí uma lista vazia. E a ideia, o que é, né, à medida que nós executarmos o laço for para percorrer essa lista de altura em centímetro, né, lembrando que essa altura em centímetro ela é um iterável, né, nós aplicaremos então a nossa função matemática para converter de centímetro para metro. Então, como que a gente faz isso? Vamos usar o nosso laço for, chamar altura em alturas centímetro. Dois pontos. Então vamos chamar aqui altura metros ponto append, abre o parênteses, e aqui nós aplicaremos então a nossa operação matemática, que nada mais é do que selecionar a altura e dividir esse valor por 100. E por último, a gente printa, né, o resultado dessa altura metros. E quando nós executarmos esse comando, nós vamos ter aí, então a nossa lista toda convertida para metros. Vamos ver como que vai ficar? E aqui embaixo nós temos então a nossa lista convertida, né? Inicialmente 194 centímetros, passou a ser 1,94 m, 200 centímetros, 2 metros e assim sucessivamente. Então, dando sequência, nós vamos aí para o tema da dica de hoje, né? Que é a função map. E para darmos sequência, vamos criar aqui também uma variável chamada altura metros, porém vamos dar o número 2 aí, né? Para diferenciar do anterior, metros 2. E vamos já de cara chamar a nossa função map. O que ela pede? Primeiramente, ela pede uma função e na sequência um iterável. Ela vai aplicar esse primeiro parâmetro, que é a função, dentro daquela segundo parâmetro, que é o iterável. E para a nossa função, vamos usar aqui a função lambda, né, que é uma função anônima. É uma função que é muito útil aí quando você precisa fazer alguns cálculos rápidos, né, sem a necessidade de você ter que criar uma função def, definir um nome para essa variável, parametrizar e depois pegar esse return e por último chamar ela aqui dentro desse procedimento. Então essa função lambda, ela é muito usual para isso. Então a função lambda nós vamos chamar aqui uma variável que chamaremos de a, dois pontos. A vai ser cada elemento da minha lista, né? Então cada elemento da minha lista ela vai ser chamada de a. Toda vez que ele encontrar esse elemento de a, o que eu quero que ele faça? Esse valor de a dividido por 100. Então ele vai fazer esse cálculo convertendo para metros. E depois nós colocamos aí o parâmetro que é o nosso iterável, que é a altura, né, centímetro em centímetro. Então vamos colocar aqui um print para deixar preparado já o nome da nossa altura metros 2. Lembrando, né, pessoal, a função map, o que ela faz? Ela vai aplicar uma função aqui no caso, a função map, ela aplica, né, uma função lambda a todos os elementos de A. Então cada elemento da minha lista de altura centímetro vai sofrer, né, a iteração dessa função. E o que vai fazer? Vai pegar aquele valor e dividir por 100. E essa iteração vai ser feita na minha altura cm. E o resultado, conforme dito, ele precisa ser uma lista, né? O valor esperado é uma lista. Então, para que isso seja convertido numa lista, temos que colocar aqui um list antes da nossa função map e fecharmos o parênteses no final. Então vamos selecionar esse intervalo, dar um F9 e vamos ver o resultado dessa operação. Então nós vimos aqui, pessoal, né, que o resultado ele foi o mesmo da operação anterior, que a gente usou do método convencional, né? Então temos 1,94, 2, 2,5, então ele foi basicamente o mesmo resultado do script passado, porém você vê a diferença, né, da função map, ela foi basicamente desenvolvida em uma única linha, né? Enquanto a função anterior tivemos que gravar uma variável, né, que inicia com um valor vazio, aplicar um laço for e fazendo aí a inserção dos valores com o cálculo aplicado. E aqui, né, nós temos um código muito mais simples, escrito numa única linha, que performa muito melhor.
Beleza, pessoal? Então a dica de hoje é essa, eu espero que vocês gostem e até a próxima dica.